Estrada Nacional 236-1. Para a história, a Estrada da Morte. É a imagem que fica na memória da tragédia ocorrida a 17 de junho de 2017 em Pedrógão Grande, pelo fogo. Morreram mais de 60 pessoas. 2 anos depois, assinala-se pela primeira vez o Dia Nacional em memória das vítimas de incêndios florestais. Se o Estado foi ou não foi pessoa de bem relativamente a esta matéria. Se apurou de forma isenta quais eram as situações que deviam ser apoiadas. Se geriu de forma competente o dinheiro que foi aplicado relativamente a cada uma dessas situações. E se assegurou que as instituições públicas que cumpriram esta missão o fizeram ou não com a devida competência. Por outro lado, também cabe ao Parlamento saber se aquelas que foram as verbas canalizadas de donativos individuais ou de donativos de instituições de solidariedade e que coube ao Estado também gerir, é bom lembrar isso, coube também ao Estado gerir a aplicação destes donativos, se nessa matéria o Estado fez ou não fez um trabalho sério e competente nessa gestão. Porque senão ficam em crise duas situações que não podem de maneira nenhuma ficar em crise numa democracia. Por um lado, temos o problema do Estado ser pessoa de bem. E isso é algo pelo qual o Parlamento não pode demitir-se de lutar. O ex-presidente da Câmara de Pedrógão Grande foi condenado a 7 anos de prisão. Em causa está o processo relacionado com a reconstrução de casas após os incêndios de 2017. O que antes dos incêndios de junho de 2017 eram ruínas, palheiros ou habitações para férias, foi reconstruído como se fossem casas de primeira habitação. Os municípios que não reuniam condições para se candidatar às verbas foram informados que apenas teriam de contornar o sistema e apresentar comprovativos de morada e faturas de água ou luz dos respectivos imóveis. Ao longo das 388 páginas do acórdão, o Tribunal de Leiria sustenta que o esquema ilegal, encabeçado pelo autarca de Pedrógão Grande, permitiu beneficiar amigos pessoais dos 28 arguidos no processo e prejudicar dezenas de vítimas que ficaram sem um teto para viver. Valdemar Alves, que era na altura dos factos presidente de Pedrógão, foi condenado a 7 anos de prisão efetiva por 26 crimes, 13 de prevaricação de titular de cargo político e outros 13 de burla qualificada, alguns dos quais na forma tentada. Também o antigo vereador Bruno Gomes foi condenado a uma pena efetiva de 6 anos de cadeia. À saída do tribunal, Valdemar Alves mostrou-se surpreendido e disse que vai recorrer da decisão conhecida esta segunda-feira. 14 arguidos foram absolvidos. Os restantes 12 condenados no processo têm ainda de pagar mais de 400 mil euros às entidades do Fundo Revita, mecanismo que ficou encarregue de gerir os donativos angariados. Foram absolvidos de todos os crimes os 11 arguidos no processo dos incêndios de Pedrógão Grande. O Tribunal de Leiria procurava encontrar a responsabilidade por 63 mortes e 44 feridos. As fatalidades aconteceram e aconteceriam independentemente das ações de autarcas, bombeiros e responsáveis de empresas. Palavras da presidente do coletivo de juízes, que apontou o dedo à desorganização do território e ainda aos fatores meteorológicos como as causas para o desfecho do trágico incêndio de Pedrógão Grande. A juíza Maria Clara Santos foi unânime ao decidir que todos os 11 arguidos do processo fossem absolvidos. Não era previsível qualquer outra solução que não fosse esta, no decaimento de uma acusação perfeitamente infundada, injustificada, que prejudicou gravemente, que arrasou em todos os planos os arguidos. É uma justiça que vem tarde. Este processo podia ter acabado a partir do momento em que chegou ao Ministério Público o relatório da Comissão Técnica Independente. Estava claro o que se tinha passado e que aqui ficou provado. Isto é, que este incêndio e as mortes que causou se deveram, sobretudo, a uma tempestade de fogo que ninguém podia prever nem combater. E na explicação, e devo dizer, em 49 anos de advocacia nunca tinha assistido à lição que deu ao país a juíza presidente, explicando o sentido da sentença que o Tribunal estava a proferir.
é efetivamente uma lição notável e que vale a pena reter. Aquilo que o Tribunal conclui é que os arguidos são absolvidos porque ficou demonstrado que cumpriram os seus deveres, quer eles, quer a empresa, aplicaram tudo aquilo que tinham que aplicar, fizeram aliás de forma mais exigente que a lei previa e, portanto, o Tribunal, perante isto, considerou efetivamente que nenhuma responsabilidade tiveram na infeliz tragédia que ocorreu a 17 de junho de 2017. Foi debaixo de uma chuva de aplausos que o comandante dos bombeiros voluntários de Pedrógão Grande foi recebido no fim da sessão, que durou 5 horas e meia. Augusto Arnaud era um dos 11 acusados no processo. A advogada não ficou surpreendida com a decisão do tribunal e disse que hoje é um dia feliz para o país. O tribunal, felizmente, acolheu aquela que era a verdade e que nós dissemos desde o início e que defendemos desde o início. E, portanto, nesse sentido, não foi uma surpresa. A decisão, este acórdão, vem exatamente no sentido que nós sempre defendemos e de que estamos absolutamente convictos. Eu acho que hoje é um dia feliz para o país, porque nós, portugueses, temos a certeza de que os bombeiros de Oravante podem voltar a confiar na justiça, porque fez justiça, efetivamente. Se calhar há uma única pessoa para quem não se fez justiça absoluta, que é para o comandante. Porque estes 5 anos foram 5 anos de grande sofrimento e de grande angústia e resta-nos perceber se podiam e deviam ter sido evitados e como é que podiam e deviam ter sido evitados. Durante a leitura do acórdão, o coletivo reconheceu ainda que a limpeza das faixas de proteção das estradas não estava feita. Neste julgamento, que começou há 16 meses, 11 arguidos estavam acusados dos crimes de homicídio por negligência e ofensa à integridade física por negligência, alguns dos quais graves. O Tribunal de Leiria procurava encontrar a responsabilidade por 63 mortes e 44 feridos.